Reuniões de Alexandro com clubes europeus não avançam e existe expectativa enorme no São Paulo para um acordo. O vídeo de hoje do canal do Nicola repercute essa história e fala também sobre a difícil renovação de contrato entre Corinthians e Carlos Miguel e a multa para o exterior é extremamente baixa. Quero contar ainda que o West Ham entrou na parada por Luiz Guilherme, já são dois os clubes ingleses interessados no meio atacante palmeirense. Falo também sobre o Vasco e a busca por um novo comprador. José Roberto Lamarque, a dona da Crefisa, segue na pauta. Em relação ao Flamengo, novidades sobre o projeto rubro-negro apresentado a Thiago Alcântara. Tem também as últimas no mercado, bastidores, finanças e tudo sobre a rodada da Libertadores e da Sul-Americana. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só desejar ótimo feriado, pedir para deixar like, se inscrever no canal e comentar sobre o que bem entender. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, o site que te dá até R$800 de bônus de boas-vindas. Tô colocando na tela partidas da Libertadores e da Sula dessa quinta-feira, começando com os jogos da Libertadores, com os meus palpites. Acho que o Palmeiras vence o São Lourenço, único confronto com um brasileiro na Libertadores. Já na Sul-Americana, dois brasileiros em campo. O Atlético Paranaense é muito favorito contra o Sportivo Amiliano. O Cruzeiro recebe a Universidade Católica do Equador, jogo que vale o primeiro lugar do grupo. Também acho que teremos vitória brasileira no caso do Cruzeiro. Para participar na Aposta Real é super simples, vou deixar link no comentário fixo. Você vai clicar, se cadastrar e utilizar o código CNICOLA, tudo junto em maiúsculo, para ter direito a esse bônus que pode chegar a até R$800. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Arthur Cabral, que tem sido especulado por clubes brasileiros. Benfica topa vender o Arthur Cabral pelos mesmos 20 milhões de euros que foram investidos na temporada passada, quando da sua compra junto à Fiorentina. Dá para imaginar que por 20 milhões de euros dificilmente o Arthur Cabral pintará no futebol brasileiro. Já o Botafogo tem 3 reforços garantidos para a fase de oitavas de final da Libertadores da América. O volante Alan, o atacante Igor Jesus e o lateral Cuiabano são os reforços garantidos. Botafogo que terminou em segundo do seu grupo e vai esperar por sorteio na próxima segunda-feira para saber qual dos primeiros colocados será seu adversário. Quero contar também que Nelsinho Batista, aos 73 anos de idade, é o novo comandante da Ponte Preta, será o técnico mais veterano entre os comandantes da Série B. Lucas Paquetá, que é alvo de uma investigação da Federação Inglesa, terá condição de disputar a Copa América. Ele embarca com a seleção para 2 amistosos e na sequência joga a Copa América. Na Inglaterra existe a suspeita de que ele possa ser punido com até 10 anos de suspensão, o que acabaria com a sua carreira. Já Vojvoda se tornou técnico com mais jogos na história do Fortaleza. O time dele venceu o Sportivo Trinidense por 2-1 nessa quarta-feira e garantiu dessa maneira a primeira colocação da chave na Sul-Americana, deixando o Boca Juniors em segundo. Para completar o giro de notícias, quero contar que Cerro Porteño, Barcelona de Guayaquil, LDU, Palestino e Rosário Central já são os times que certamente terminarão em terceiro nos seus grupos na Libertadores. E eles terão pela frente, como segundos colocados da Sul-Americana, pelo menos até agora, o Always Red, Boca Juniors, Racing do Uruguai, Cuiabá e Red Bull Bragantino. As últimas vagas serão definidas nessa quinta-feira, com exceção ao grupo do Internacional e do Grêmio na Libertadores e na Sul-Americana. Os clubes gaúchos têm jogos por fazer. Quero completar o giro de notícias contando que Di Maria voltou a ser alvo de ameaças em Rosário, sua cidade natal. O Di Maria tem a vontade de jogar no Rosário Central, mas narcotraficantes têm feito uma série de ameaças. A última delas, picharam um mural com o rosto do jogador. Esse mural passou a ter dizeres como "ainda vai voltar?" interrogação. E é por causa dessa situação extremamente delicada que o Di Maria cogita se mudar para os Estados Unidos para jogar ao lado de Lionel Messi e Luizito Soares no Inter Miami. Bora falar agora sobre o Vasco e a busca do Cruz Maltino por um novo dono. 777 em frangalhos, questão financeira
muito delicada, a empresa norte-americana está em um processo de insolvência. 1 bilhão e 700 milhões de empréstimo, houve uma acusação de fraude nessa negociação, o Standard Liège à venda na Bélgica, e diante desse cenário o Vasco decidiu vender a SAF do Vasco, que pertence hoje à 777. Ouvi de uma pessoa do Vasco com quem conversei durante o programa do Nicola dessa quarta-feira que existem vários interessados. Tem gente ligando do Brasil, do exterior, mas há uma emergência em encontrar um novo dono, até porque todas as dívidas que têm aparecido, somadas às questões financeiras como salário, direitos de imagem, fazem com que o Pedrinho tenha enorme dificuldade na condução do dia a dia. Queria contar um bastidor antes de falar sobre a SAF. O Vasco descobriu nas últimas horas que há um empréstimo feito pela 777 num banco alemão. Os valores ainda estão sendo levantados, mas é mais um problema que Pedrinho e companhia têm de resolver. Sobre o dono, novo dono, a busca por um novo dono. Não descartem José Roberto Lamáquia, que é o dono da Crefisa e da FAM, como possível substituto da 777. Lamáquia já disse publicamente que não há negociações com o Vasco, informação que eu tenho é diferente. Ele segue tratando dessa possibilidade, chegou a fazer proposta de 450 milhões de reais à 777, a empresa norte-americana pediu 600 milhões, essa discussão segue em andamento. Combinado? Qualquer novidade prometo contar para vocês. Queria que usassem um espaço para comentário para dizer de todos os nomes que já apareceram qual aquele que mais agrada para se tornar dono da SAF Cruz Maltina. Hora de falar sobre o Flamengo, que apresentou uma proposta para Thiago Alcântara, meio atacante que nasceu na Itália, filho do Mazinho, se naturalizou espanhol, ex-jogador do Liverpool. O contrato acaba agora no dia 30 de junho e já é certo que ele não fica. O Thiago pretende continuar na Europa, mas o Flamengo apresentou um projeto bastante importante para o atleta, que visa toda a recuperação física, mas também a transformação dele em um ídolo no seu país. Embora ele tenha nascido na Itália, o Thiago tem todas as raízes ligadas ao Brasil, ele cresceu por aqui, até por isso se tornou flamenguista. E é o fato de ser torcedor do Flamengo que permite aos dirigentes do Fla ter esperança de um acordo. Hoje, além dessa proposta do Flamengo, Thiago Alcântara tem uma sondagem do Vasco e uma proposta do Girona, que faz parte do Grupo City. Girona que conseguiu fazer ótimo campeonato espanhol e até por isso garantiu vaga na próxima Liga dos Campeões. O grande problema do Thiago é a questão física. Ele se machucou em abril de 2023 e desde então só jogou uma única partida, confronto contra o Arsenal, em que ele esteve em campo por 5 minutos. O Flamengo sabe dessa condição e prometeu ao Thiago, em caso de acordo, um baita tratamento para que ele possa se recuperar o mais breve possível e se tornar peça importante, de olho também no Super Mundial de Clubes, que será disputado na metade do ano que vem. Não há acerto, é só um início de conversa. A consulta foi feita via Mazinho, que é pai e representante do atleta. Mazinho, que também tem outro filho desempregado. Rafinha Alcântara acaba de deixar o futebol do Catar. Rafinha, que já esteve em outros momentos na pauta do Flamengo, mas entre Rafinha e Thiago, o rubro-negro dá preferência ao Thiago Alcântara. E você, o que pensa sobre a possibilidade de o Thiago ser contratado? Ele se encaixaria nesse meio campo com a Arrascaeta e também com o De La Cruz? Como é que fica a questão do Oscar, com quem o Flamengo tem conversas avançadas para 2025? Use espaço para comentário e já deixa a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o São Paulo, informação super importante em relação a Alexandro. Contei para vocês alguns dias atrás que o Alexandro adiaria o seu retorno ao Brasil para o início das férias por conta de encontros com clubes europeus interessados. Esses encontros já aconteceram e não animaram o Alexandro. Ele está desembarcando nas próximas horas no Brasil para iniciar férias e já disse ao São Paulo que topa uma reunião presencial para tentar avançar com o tricolor. Existe muita pressão do pai, do irmão e de outros familiares para que o Alexandro volte ao Brasil e jogue no time do coração da família. O Alexandro nunca confirmou isso para ninguém, mas a suspeita de que ele também seja São Paulino, assim como o pai e seu irmão. E diante desse cenário, começa a haver mais otimismo no São Paulo em relação a um acordo, especialmente porque as propostas na Europa não foram boas e o São Paulo sempre temeu que o Alexandro fosse preferir continuar na Europa. Ele deixava claro para o São Paulo desde janeiro, quando as conversas começaram, que a prioridade era continuar jogando em um grande clube europeu.
As propostas que apareceram até agora parecem não ser de clubes de ponta, e sim de times da metade para baixo da tabela, e diante desse cenário existe a possibilidade real de um acordo. Embora o Alexandre não queira tomar sua decisão, ou pelo menos anunciar sua decisão nos próximos dias, até para não ferir a imagem que ele construiu na Juventus, a ideia é que esse anúncio sobre o seu novo clube ficasse um pouquinho mais para perto do fim do contrato com a Juve. O vínculo com a velha senhora se encerra em 30 de junho. Sobre a proposta na Arábia Saudita, o clube saudita procurou os representantes do Alexandre, sugerindo que ele escolhesse quanto quer ganhar, salário muito, mas muito alto. Ainda assim, existe uma chance real. De acordo com o São Paulo, otimismo pelos lados do tricolor. Só para completar, São Paulo que venceu por 2-0 o Tadieres na noite dessa quarta-feira, com o Morumbi lotado e renda superior a 5 milhões de reais. Renda bruta, número espetacular. Os gols do Lucas Moura no primeiro tempo em cobrança de pênalti, Luciano no finalzinho do segundo tempo em chutaço de fora da área. Com a vitória, o São Paulo terminou em primeiro lugar do seu grupo, ficando à frente do Tadieres. Na próxima segunda-feira vai conhecer o adversário, alguém que vem da segunda colocação. E aí, só para arrematar sobre o São Paulo, jogadores do Tadieres se desentenderam com a polícia e tiveram problemas na saída do Morumbi. Quero falar agora sobre Luiz Guilherme. Contei para vocês sobre o interesse do Brentford no meio atacante palmeirense, certo? Quero acrescentar uma informação. O West Ham, também da Inglaterra, é outro interessado. E aí eu vou acrescentar. O time inglês que chegou a fazer proposta alguns dias atrás para o atacante Wesley, do Corinthians, a oferta foi de 18 milhões de euros. Em relação ao Palmeiras, a oferta pelo Luiz Guilherme é maior, 25 milhões de euros. Proposta já está na mão do Palmeiras e não vai ser feita enquanto o West Ham ou o Brentford não se aproximarem dos 30 milhões de euros. Cheguei a contar para vocês que o Brentford estava disposto a pagar 30 milhões de euros, certo? Mas não houve essa proposta de 30 milhões de euros. A verdade é que a pedida do Palmeiras é de 30 milhões de euros para negociar o Luiz Guilherme e ainda deixando 20% do valor de uma venda futura. A gente está falando de mais ou menos 168 milhões de reais. O West Ham ainda não chegou aos 30, bateu na casa dos 25 milhões de euros. Se essa proposta de 30 milhões de euros mais 20% for apresentada, o Palmeiras fará negócio e o Luiz Guilherme deixa o Verdão na metade do ano. E aí só uma curiosidade, 64 milhões de euros pelo Estevão, 60 milhões de euros pelo Endrick, mais 30 milhões de euros pelo Luiz Guilherme e o Verdão teria faturado 154 milhões de euros ou 866 milhões de reais por apenas 3 jogadores. Tá bom para você? Use o espaço para comentários e diga o que você pensa sobre esses números. Só para completar sobre o Verdão, na noite dessa quinta-feira, confronto contra o São Lourenço, marca a despedida do Endrick, jogador negociado com o Real Madrid. Ele vai, depois desse jogo, para os amistosos da seleção e depois a disputa da Copa América. Na sequência, se apresenta para o Real Madrid, que o comprou por 35 milhões de euros fixos, 25 milhões de euros em bônus, mais 12 milhões de euros com pagamentos de impostos. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre a renovação de contrato do goleiro Carlos Miguel, que está emperrada. Desde o começo do ano, o Corinthians trabalha para prorrogar o contrato do goleiro. A situação se tornou mais complicada depois da saída do Cássio. Carlos Miguel e seus representantes passaram a fazer uma série de exigências maiores, afinal de contas, enquanto Carlos Miguel era reserva, a condição era uma. Agora, na condição de titular absoluto, certamente a pedida já aumentou. Houve uma reunião no último sábado entre o Augusto Melo, o Fabinho Soldado e os representantes do Carlos Miguel, mas não se chegou a um acordo. A grande preocupação do Corinthians não é com o tempo de contrato. Carlos Miguel tem vínculo até dezembro de 25. O que pega é a questão da multa pro exterior. E aí é uma curiosidade. No contrato atual, feito pela antiga administração, a multa era de 50 milhões de euros para fora do país até a virada desse ano. Virou o ano e a multa caiu para apenas 4 milhões de euros, valor que equivale a 22 milhões e meio de reais. Uma pechincha para qualquer clube do exterior. E a preocupação do Corinthians é que algum time de fora ofereça esses 4 milhões de euros e o Corinthians seja obrigado a negociar seu atleta ficando sem nenhum goleiro. Afinal de contas, o Cássio foi para o Cruzeiro e o Carlos Miguel pode ir embora a qualquer momento. É por causa disso que o Corinthians insiste na prorrogação do contrato
Com Carlos Miguel, obviamente com direito a aumento salarial. Hoje ele ganha 250 mil mensais. O Corinthians trabalhava com um aumento pequeno, de algo na casa dos 300, 350 mil, progredindo de acordo com os anos. Carlos Miguel, a partir do momento em que se tornou titular, se encontra ou se acha no direito de exigir o salário bem maior. Não chegaria aos 800 mil mensais do Cássio, mas certamente com vencimentos muito superiores aos 250 mil. O Corinthians precisa ter pressa, até porque a janela da metade do ano está chegando. O Carlos Miguel tem só 25 anos de idade, enorme potencial e já está na mira de clubes do exterior. Só para completar sobre o Corinthians, muita especulação a respeito de Eric Pulga, fui o primeiro a contar sobre o interesse alvinegro. O presidente do Ceará, o João Paulo Silva, assegura que ainda não foi feita a proposta por parte do Corinthians. As tratativas ainda seguem entre o Timão e o representante do atleta, o Paulo Pitombeira. Qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Esqueçam de deixar like, se inscrever no canal, comentem sobre o que quiserem. Nos encontramos à tarde. Tchau!